Olá, meus queridos, minhas amigas, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bons estudos. Estamos aqui para mais um bloco de processo civil pelo TEC Concursos, esse curso de processo civil completo que vai ficar disponibilizado para vocês, tanto no TEC Concursos quanto no YouTube. Curso este que não tem a pretensão de aprofundar 100%, analisar todas as questões doutrinárias jurisprudenciais, mas sim tem a pretensão de passar os elementos básicos sobre a matéria, artigo por artigo do Código de Processo Civil, com um bom nível de aprofundamento, embora a gente não queira aprofundar 100%, como se estivéssemos lendo um curso completo, né, de Direito Processual Civil, mas é um curso por vídeo aqui que tem sim a pretensão de ultrapassar alguma barreira de verticalização, tá? Como sempre, eu estou colocando aqui na tela para vocês o meu contato, que é pelo Instagram, @jliberato_procivil. Para todo mundo que quiser, pode mandar um direct, uma mensagem, eu estou sempre à disposição para conversar com vocês sobre direito processual civil, sobre advocacia, sobre concurso público, sobre carreiras jurídicas, tá? Todo e qualquer tema de direito será, sim, sempre bem-vindo por lá. Eu mesmo respondo, tá? Eu não boto a máquina para responder, eu não tenho um assistente pessoal para responder as demandas do Instagram. Eu mesmo pessoalmente respondo sempre que possível. Então, não hesitem, tá? Podem falar comigo e a gente vai trocando uma ideia por lá. Bom, no último bloco nós falávamos sobre tutelas provisórias. E nós avançamos até o artigo 311 do Código de Processo Civil, que é o artigo que versa sobre as tutelas provisórias de urgência, não, tutelas provisórias de evidência, tá? 311 tutelas provisórias de evidência. E nós fizemos lá todos os esclarecimentos. Hoje nós vamos, seguindo a linha cronológica do Código de Processo Civil, vamos passar ao artigo 312 e seguintes do Código de Processo Civil. Formação, suspensão e extinção do processo. Formação, suspensão e extinção do processo. É claro, e vocês vão ver isso, que quando a gente fala em formação do processo, nós temos que pensar em algumas perspectivas, tá? Por quê, professor? Porque a formação do processo, se a gente pensa no processo como autor, réu e Estado juiz, ele tem pelo menos 3 perspectivas. A perspectiva do autor, a perspectiva do réu e a perspectiva do Estado juiz. Ao mesmo tempo em que a gente fala de formação do processo, a gente fala, por exemplo, em petição inicial. Ao mesmo tempo em que a gente fala de formação do processo, nós estamos falando de protocolo, registro e distribuição. Sempre que nós falarmos de formação do processo, nós também estaremos falando de, hoje, né, de processo eletrônico. Então, para o autor, a petição inicial ela se configura como o momento da formação do processo. O momento do protocolo da petição inicial é quando, para o autor, o processo se forma. Para o juízo, pode ser do protocolo e registro ou da distribuição. E a diferenciação nós já vimos lá atrás, em outros blocos, a depender se na comarca, né, existe mais de uma vara competente ou não. Porque se não houver mais de uma vara competente, se for vara única, por exemplo, vai ser do protocolo, da petição inicial, /registro, que o processo também vai se iniciar para o juízo. Mas se houver distribuição, não vai ser do protocolo /registro, vai ser da distribuição. É um segundo ato. Ainda que hoje em dia seja imediatamente após, mas é um segundo ato.
Para o réu, essa formação do processo vai se dar quando da citação. Então, para o réu, a formação do processo vai se dar quando da citação com efeitos retroativos, né? Mas, antes de receber formalmente a citação, seja em qualquer das hipóteses de citação, o processo para o réu ainda não se formou. Ok? Então percebam que formação do processo significa uma série de circunstâncias que nós temos que analisar. Suspensão do processo está um pouco mais fácil porque a gente vai dar conta dela no artigo 313 do CPC, que é objeto aqui desse ou do próximo bloco. Extinção do processo, por outro lado, passa necessariamente pela análise dos artigos 355, 356, 485, 487, 203 e seguintes, que são os artigos que falam em decisões judiciais, com ou sem resolução do mérito, julgamento conforme estado do processo, julgamento antecipado da lide, pronunciamentos do juízo. A extinção do processo, ela é também um complexo de circunstâncias. Embora o código seja um pouco peremptório, aqui nessa seção, nesse título, quando diz que a extinção do processo dar-se-á por sentença, mas nós temos uma série de circunstâncias que se relacionam com essa decisão. Não é tão simples assim quanto aparenta. Por que é que eu estou dizendo tudo isso para vocês? Porque quando a gente fala de formação, suspensão e extinção do processo, isso aqui é, de fato, mais complexo do que aparenta numa primeira análise. Tá bom? Vamos avançar, então, para o artigo 312 do CPC? Mas não sem antes tomar um café. Artigo 312 do Código de Processo Civil. Considera-se proposta a ação quando a petição inicial for protocolada. Todavia, a propositura da ação só produz quanto ao réu os efeitos mencionados no artigo 240, depois que for validamente citado. Então, considera-se proposta a ação quando a petição inicial for protocolada. Então, para o autor, a formação do processo se dá quando do protocolo da petição inicial. Para que fique bem didático e bem materializado na cabeça de vocês, o protocolo da petição inicial, hoje, nos sistemas do Poder Judiciário, se dá do seguinte modo: a gente abre o sistema PJE, por exemplo, né, que é o sistema desenvolvido pelo CNJ, Conselho Nacional de Justiça, em parceria com o STJ, Superior Tribunal de Justiça. A gente abre o sistema do PJE, por exemplo, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A gente vai preenchendo os dados, quem é o autor, quem é o réu, tem pedido de gratuidade? Não tem. Tem pedido de tutela provisória? Não tem. Tem alguma prioridade de tramitação, criança, idoso? Tem ou não? Qual é a matéria debatida? A gente vai preenchendo uma série de informações até que chega no momento de juntar o PDF, né? O documento que é a sua petição inicial e os documentos que instruem essa petição inicial. Documentos de identificação das partes, procuração, contrato social, se for pessoa jurídica, por exemplo, fotos, imagens, vídeos, documentos públicos, documentos privados, prints, atas notariais. Quando a gente organiza todos esses documentos, que são vários PDFs ou artigos de vídeo, de áudio, a gente simplesmente, preenchidas todas as informações, a gente clica protocolar petição inicial.
vai ser protocolada, vai haver o registro da petição inicial, e se for local de mais de uma vara, vai haver a distribuição. Vai ser gerado um código eletrônico que vai certificar a prática desse ato, como se fosse uma cadeia blockchain, e vai gerar inclusive a numeração única do CNJ. E aí nós saberemos qual é a vara para a qual a ação foi distribuída, qual é o número do processo, quem é o juiz ou a juíza, e o processo vai ser concluído se houver decisão logo de cara. Então, trocando em miúdos, falando de uma forma bem simples, é isso. Então, para o autor, a formação do processo vai se dar com o protocolo da petição inicial. Não sou eu que estou dizendo isso, é o artigo 312 do CPC. 312 do CPC. Considera-se proposta a ação quando a petição inicial for protocolada. Só que aí vem a segunda parte do caput do artigo 312. Todavia, a propositura da ação só produz efeito quanto ao réu depois que ele for validamente citado. Quais são os efeitos da propositura da ação para o réu? São os efeitos do artigo 240 do Código de Processo Civil, que não por acaso eu coloquei aqui. Muito esperto, né? Muito sagaz. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, letra A, torna litigiosa a coisa, letra B, e constitui em mora o devedor, letra C. Ressalvado o dispositivo nos artigos 397 e 398 do Código Civil, que a gente não vai analisar agora. Vamos nos até o 240 do CPC. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, produz 3 efeitos. Induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor. O que é induzir litispendência, meus caros? Litispendência é lide pendente. Litispendência é um pressuposto negativo do processo. A gente não pode ter duas ações idênticas tramitando no mesmo sistema, o sistema processual brasileiro. Portanto, a citação válida do réu induz a litispendência. A partir daquele momento, eu não posso ter uma outra ação idêntica tramitando no sistema processual brasileiro. Se isso acontecer, a segunda ação, a mais recente, ela vai ser extinta, porque já existe uma igual. Torna litigiosa a coisa é uma espécie de publicização do fato de que o objeto do processo é objeto de um processo. Portanto, está sendo debatido em juízo. É uma espécie de segurança, de ciência à sociedade, de ciência a terceiros. E constitui em mora o devedor significa que, daquele ato de ciência em diante, o réu está formalmente cientificado de que existe uma acusação de que ele deve algo, que ele está em mora, ele está em dívida. Ok? São esses os 3 efeitos da citação válida do réu. Ele é cientificado da existência do processo, portanto, a formação do processo para o réu se dá no momento da citação, mas produz esses 3 efeitos de forma retroativa à propositura da ação. Beleza? Meus queridos, minhas queridas, tem outras circunstâncias aqui sobre as quais eu preciso conversar com vocês. Vou até mudar a cor da letra para roxo. E vou voltar 2 slides aqui para ficar com a telinha em branco. Quando a gente fala em formação do processo, e eu acabei de dizer para vocês que isso guarda muita relação com a petição inicial, que nós vamos estudar mais à frente. Petição inicial, ela está no artigo 318 e seguintes do Código de Processo Civil.
em especial no 319 e 320, tá? Mas a formação do processo tem tudo a ver com a petição inicial. Por inúmeras razões. Vou elencar algumas. Primeiro, a petição inicial tem tudo a ver com a prescrição. Todos vocês sabem que nós devemos evitar a prescrição do direito. Prescrição fica lá nos artigos 205, 206 do Código Civil e em legislação extravagante também. Mas a prescrição é uma das principais razões, grosso modo falando, da perda do direito de exercer algo no nosso sistema. Portanto, a petição inicial é uma excelente forma de interromper a prescrição. Para além dos efeitos processuais típicos, você vai contar um caso e pedir alguma coisa, também se interrompe a prescrição, tá? Sem aprofundar muito, tá? Falando de uma forma bem superficial, só para listar para vocês alguns fatores preponderantes. Segundo, estrategicamente, pelo fato de a formação do processo se dar pela petição inicial, nós já sabemos que o que a gente coloca de informação na petição inicial é altamente estratégico. Vou dar um exemplo apenas. Muitas vezes eu sei que o entendimento de juízes de primeiro grau sobre um determinado tema pode ser um entendimento que não me favoreça muito. Às vezes, até o posicionamento do Tribunal de Justiça do Estado ou Tribunal Regional Federal também é uma bola dividida, também é meio inseguro do ponto de vista do resultado para o meu cliente e para mim como advogado. Mas eu tenho certeza que nos tribunais superiores o entendimento me favorece. O que é que eu tenho que fazer na minha petição inicial, no momento da formação do processo? Já construir a minha estratégia, a minha tese, os meus requerimentos, a minha argumentação, com base no entendimento dos tribunais superiores, estou me referindo. Então, o momento de formação do processo é um momento extremamente estratégico, é um momento extremamente importante, cognitivamente relevantíssimo. Além disso, é no momento da petição inicial que a gente delimita o processo. Quais são os pedidos que eu estou formulando? Quais são as causas de pedir? Ou seja, os porquês da minha ação? Quem são as pessoas envolvidas? Delimitação objetiva, delimitação subjetiva da lide? Ou seja, o que é que eu estou discutindo nesse processo? O que é que está dentro aqui do meu caldeirão para a gente debater em juízo? Além disso, é na petição inicial que a gente delimita o valor da causa. E o valor da causa é importantíssimo para fins de custas processuais, para fins de honorários advocatícios, dentre outras questões. Então, o momento da formação do processo é um momento relevantíssimo. Para o autor na inicial, no protocolo da inicial, para o réu quando da citação, e para o juiz da causa, a depender se é vara única ou não, do momento do protocolo /registro ou do momento da distribuição da ação. Tudo bem aí, galera? Podemos avançar mais um pouco? Então vamos lá. Já falamos sobre a formação do processo. Essa formação do processo, não se preocupem, tá? A gente vai explorar ela ainda mais, a gente vai aprofundar ainda mais em um dos próximos blocos, tá? 2 ou 3 para frente, quando a gente for falar de petição inicial. Vamos avançar. Segundo momento,
Suspensão do processo. Já falamos, ainda que brevemente, nesse primeiro de 2 momentos, sobre a petição inicial, sobre a formação do processo. Só que agora eu preciso falar de um outro tema com vocês, que é a suspensão do processo. Meus caros, o legislador e a doutrina, a jurisprudência, pensam o processo como algo que deve ter início formalmente, deve alcançar o mérito de forma regular, em tempo razoável, né? E respeitadas todas as premissas, prerrogativas, direitos e garantias processuais. Então, o processo ele é pensado para ter início, meio e fim. E que ele tenha uma tramitação ao longo do início, meio e fim regular, com uma marcha regular, linear, não tão britânica, mas linear, né, com tempo razoável. O processo não pode ser rápido demais, corrido, assodado, só celeridade. Ele também não pode ser lento demais, só complexidade, só qualidade. A gente precisa encontrar um processo que seja ponderado, duração razoável, né? Desde que respeitadas todas as formalidades, o devido processo legal, contraditório, ampla defesa, direito de provar, recursos, formalidades em sentido geral. Ok? Não é desejável, portanto, que o processo tenha a sua marcha de desenvolvimento interrompida. Não é desejável. O processo é feito para não ser interrompido. Eu vou colocar aqui embaixo. O processo judicial é feito para alcançar um resultado. Não é feito para ser interrompido. O processo judicial não é feito para ser interrompido. Ele é feito para se iniciar, se desenvolver por impulso oficial e ser finalizado com a entrega da tutela jurisdicional de forma regular. É indesejável ter que suspender o processo, ter que interromper um processo, travar a marcha processual. A suspensão do processo ela é indesejável, portanto. No entanto, meus caros, existem circunstâncias que o legislador teve que mapear, que são circunstâncias lógicas, em que você tem que suspender a marcha processual. Seja porque não tem como continuar, seja porque é mais prudente segurar um pouco e depois continuar de uma forma melhor. Tudo bem até aí? Pois bem, vamos ao artigo 313 do CPC, que é o artigo que traz as hipóteses de suspensão do processo. Suspende-se o processo, inciso 1. Pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, morte ou perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador. Partes, representante legal ou procurador. Lembrem da teoria das capacidades, tá? Capacidade de ser parte, capacidade
de estar em juízo, capacidade postulatória. A empresa, por exemplo, ela é parte, ela precisa de um representante legal e ela precisa de um procurador, né? A empresa é uma ficção, a personalidade jurídica é uma ficção. Ela precisa de alguém que se materialize em juízo para poder falar e ela precisa de um advogado que a represente. Então, seja pela perda da capacidade processual ou pela morte de qualquer das partes do seu representante legal ou do seu procurador, suspende-se o processo. Essa primeira parte aqui são as causas de suspensão, tá? Esse artigo ele se aprofunda, mas essas são as causas de suspensão. Segunda causa de suspensão, pela convenção das partes. As partes consensualmente, as partes por acordo, resolvem suspender a tramitação processual. Isso aqui significa a valorização da autonomia privada. Isso aqui significa a valorização de uma visão mais privatista de processo, não tão publicista. A quem interessa o processo acima de qualquer outra pessoa? As partes. As partes têm interesse que o processo caminhe, que o processo tenha uma decisão qualificada. As partes, portanto, podem suspender o processo. Isso se justifica por diversas questões. Eu posso pedir a suspensão do processo para manter tratativa de acordo com a outra parte sobre o mérito. A gente pode pedir a suspensão do processo porque litigar agora, para nós, está muito ruim, porque o país vive um momento economicamente ruim, por exemplo. Diversos motivos. Terceira hipótese de suspensão do processo prevista expressamente, positivada no CPC. Arguição de impedimento ou suspeição. Meus caros, se uma das partes alega que o magistrado responsável por conduzir o processo é impedido ou suspeito, artigos 144 e 145 do CPC, é claro que o processo principal ele tem que ser suspenso. O juiz não pode julgar, né? 4. Suspende-se o processo pela admissão do incidente de resolução de demandas repetitivas, que a gente vai estudar lá na frente, o chamado IRDR. Por que é que se suspende, professor, o processo pela admissão de IRDR? O IRDR, meus caros, é uma das formas de padronização de decisões sobre uma determinada matéria. Quando a gente tem um IRDR, é porque a gente tem inúmeros processos repetitivos sobre uma determinada matéria de direito. E aí um tribunal vem de lá, afeta alguns processos onde se debata aquela determinada matéria, para que a gente tenha uma decisão e padronize para aplicar a todos os casos idênticos. Enquanto a gente julga esses casos afetados, que são casos paradigma, casos modelo, né? Uma linguagem bem simples aqui, sem querer entrar no debate entre causa piloto, modelo, etc. tal, mas apenas de forma bem branda, bem tranquila, bem superficial. Essas causas que foram afetadas, enquanto elas serão julgadas, todas as outras, para evitar decisões conflitantes e muita confusão, todos os outros processos que vier sobre a mesma matéria serão suspensos. Suspende-se o processo ainda, inciso 5, quando a sentença de mérito A depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente, ou quando a sentença de mérito tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção de certa prova requisitada a outro juízo. Ou seja, suspende-se um processo quando ele depender do julgamento de outro ou da produção de prova em outro. Ó, julgamento de outro ou da produção, verificação de fato é produção da prova. Produção da prova
em outro. Essa hipótese aqui, do inciso 5, é uma hipótese de prejudicialidade externa. O meu processo depende de um ato que está sendo praticado em outro. Portanto, se aquele ato é prejudicial em relação ao meu, impede que eu conduza da melhor maneira o meu, eu suspendo o meu e aguardo o ato ser finalizado por lá. Tudo bem, galera? Aqui no inciso 5, alíneas A e B, a gente encerra esse bloco. Continuaremos logo em seguida. Bons estudos, até a próxima.